Pessoal, estou aqui no site da Caixa Econômica Federal e o objetivo desse vídeo é fazer com que você consiga otimizar os seus recursos de apostas. O que isso quer dizer? Que você invista o mesmo valor, mas que suas chances de vitória aumentem. Para isso, eu quero que aqui no site da Caixa Econômica você vá procurar essa tabelazinha que aqui está, mostrando a probabilidade de vitória em função da quantidade de dezenas que você marca. Então, você tem aqui a quantidade de números que você marca em um cartão. Aqui, você tem nessa coluna o valor que você vai investir. Aqui tem as chances de você ganhar a cena se você faz uma aposta de 6. A chance de você ganhar a quina se você faz uma aposta de 6. A chance de ganhar a quadra com uma aposta de 6. Aqui na linha de baixo, você já tem a chance de ganhar a cena com uma aposta de 7, a chance de ganhar a quina com uma aposta de 7, a quadra com uma aposta de 7 e assim sucessivamente. O que eu gostaria de comparar? Note uma coisa muito interessante. Eu percebo que o valor de um jogo de 7 é R$35. O valor de um jogo de 6 é 5. Eu estou vendo que 7 vezes 5 dá 35. Isso quer dizer que um jogo de 7 custa o mesmo valor que 7 jogos de 6. Então, o que eu quero comparar? Eu quero comparar as chances de vitória de 7 jogos de 6 com um jogo de 7, já que as duas situações demandam o mesmo investimento. Então, eu quero comparar as chances de vitória de cena, de quina e de quadra. É esse o objetivo desse vídeo. Então, vamos te mostrar em relação ao prêmio máximo. Qual é o nosso prêmio máximo? O nosso prêmio máximo aí que temos é a cena. Então, se eu te faço a seguinte pergunta, se você faz um jogo só de 6 dezenas, qual é a chance que você tem de ganhar a cena de acordo com o site da Caixa Econômica? De acordo com o site da Caixa Econômica, se você faz um jogo de 6, a chance de ganhar a cena é 1 em 50 milhões, 63.860. Então, aqui eu estou anotando 1 em 50 milhões, 63.860. Se você tivesse feito um jogo só um jogo, mais de 7 dezenas, de acordo com o site da Caixa Econômica, qual seria a sua chance de ganhar a cena? Se você faz um jogo de 7, a chance de ganhar a cena já passa a ser 1 em 7.151.980. Então, passa a ser 1 em 7.151.980. O que vamos fazer? Eu sei que um jogo de 7 custa R$35. Note que é o mesmo valor de 7 jogos de 6. Então, agora eu vou calcular qual é a chance de ganhar a cena se eu tivesse feito 7 jogos de 6 dezenas. Já que essas duas situações eu faço o mesmo investimento de R$35. Como calcular isso? Eu digo, olha, é simples. Se a chance de você ganhar a cena com um jogo de 6 é 1 em 50 milhões, se fossem 2 jogos, seria 2 vezes 1 em 50 milhões. Se fossem 3 jogos, seria 3 vezes 1 em 50 milhões. Como são 7 jogos, vai ser 7 vezes 1 em 50 milhões. Vai ficar 7 em 50 milhões, 63.860. Para ficar fácil de comparar, seria interessante que aqui ficasse 1 em tanto. Para ficar 1 em tanto, eu vou simplificar. Eu vou dividir o numerador por 7 e vou dividir o denominador por 7. Se eu faço isso, eu não altero a razão. 7 dividido por 7 ficou 1. E se eu dividir 50 milhões 63.860 por 7, eu vou achar exatamente 7.151.980. Isso significa dizer que a chance de ganhar a cena com um jogo de 7 é a mesma chance de ganhar a cena com 7 jogos de 6. Aí você diz, professor, é claro, ambos têm o mesmo investimento. 7 vezes 5 dá R$35. A questão é, será que essas chances são as mesmas se fosse quina e quadra? É essa análise que vamos fazer agora. Então, agora, vamos considerar como prêmio a quina. O que é a quina?
A quina é quando você acerta 5 dezenas e erra uma. Então, qual seria a chance de ganhar a quina se eu tivesse feito um jogo, só um jogo de 6 dezenas, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal? Se olhar o site, se eu marco um jogo de 6, a chance de ganhar a quina vai ser uma em 154.518. Então, vou anotar, uma em 154.518. Tá aí a chance de ganhar a quina com um jogo de 6. E se eu tivesse feito um jogo de 7? De acordo com o site da Caixa Econômica, qual é a chance de ganhar a quina com um jogo de 7? Se eu faço um jogo de 7, a chance de ganhar a quina já passa a ser uma em 44.981. Uma em 44.981. Qual é a comparação que eu quero fazer? Eu sei que um jogo de 7 custa R$35. É o mesmo valor de 7 jogos de 6. Então, eu quero comparar isso com a chance de ganhar a quina caso eu tivesse feito 7 jogos de 6 dezenas. Já que essas duas situações, eu vou fazer o mesmo investimento de R$35. Como a chance de ganhar a quina só com um jogo de 6 é uma em 154.518, se fosse 2 jogos, seria 2 vezes. 3 jogos, 3 vezes, como são 7 jogos, será 7 vezes a chance de ganhar a quina com um jogo de 6. Já que eu estou fazendo 7 jogos. 7 vezes isso vai ficar 7 em 154.518. Para ficar fácil de comparar, ou seja, aqui ficar uma em tanto, eu vou simplificar. Eu vou dividir em cima por 7 e vou dividir embaixo também por 7. Se dividirmos 7 por 7, dá 1. Se eu pegar 154.518 e dividir por 7, vai dar exatamente 22.074. Note, a chance não é a mesma. E devia ser, já que eu estou fazendo o mesmo investimento. Note que essa chance aqui de ganhar a quina com 7 jogos de 6 é aproximadamente o dobro da chance de ganhar a quina com um jogo de 7. Então, é muito mais vantajoso, ao invés de fazer um jogo de 7, em termos de quina, que eu faça 7 jogos de 6. Você viu que em termos de cena, não há diferença. Mas em termos de quina, é muito mais vantajoso 7 jogos de 6 do que um jogo de 7. Então, por exemplo, tem um bolão para me participar. O bolão é formado de jogos de 7 dezenas. É muito melhor eu participar de bolão que transforma jogos de 7 dezenas em jogos de 6. Por exemplo, se eu vou participar de um bolão que tem um jogo de 7, você nota que um bolão que tem um jogo de 7, ele tem um custo total de R$35. Um bolão que tem 7 jogos de 6 também tem um custo total de R$35. Os dois com o mesmo custo. No entanto, a chance de ganhar a quina com um bolão de 7 jogos de 6 é praticamente o dobro da chance de ganhar a quina de um bolão com um jogo de 7 apenas. E essas chances, elas aumentam mais ainda quando eu considero, por exemplo, a quadra. Vou te mostrar agora quando a gente considera a quadra. Então, por exemplo, qual é a chance de ganhar a quadra quando eu faço um jogo de 6 dezenas de acordo com o site da Caixa Econômica? De acordo com o site da Caixa Econômica, quando eu faço um jogo de 6, a chance de ganhar a quadra passa a ser 1 em 2.332. Então, vou colocar aqui 1 em 2.332. Se eu tivesse feito um jogo de 7 dezenas, qual era a chance de ganhar a quadra de acordo com o site da Caixa Econômica? Se eu faço um jogo de 7 dezenas, a chance de ganhar a quadra passa a ser 1 em 1.038. Então, vamos colocar aqui 1 em 1.038. Só o que eu quero comparar? Eu sei que um jogo de 7 tem o mesmo custo de 7 jogos de 6. Ambos eu vou fazer o mesmo investimento, que é de R$35.
Se a chance de ganhar a quadra com um jogo de 6 é 1 em 2.332, com 7 jogos de 6 vai ser 7 vezes isso. Então a chance de ganhar a quadra com 7 jogos de 6 vai ficar 7 em 2.332. Para facilitar a comparação, vou dividir em cima e embaixo por 7. Eu vou dividir aqui por 7, vou dividir aqui por 7. 7 por 7 vai resultar em 1. Se eu pego 2.332 e divido por 7, aqui usando a calculadora, vai dar aproximadamente 333. Então, olhe bem, qual é a chance de ganhar a quadra com 7 jogos de 6? 1 em 336. E com um jogo de 7, que custa o mesmo tanto, 1 em 1.038. Note, pessoal, que as chances de ganhar a quadra com 7 jogos de 6 é praticamente o triplo da chance de ganhar a quadra com um jogo de 7. As suas chances, elas são simplesmente triplicadas. Então, isso te mostra que quando você participa de um bolão que tem jogo de 7, se esse bolão tivesse sido convertido custando o mesmo tanto em jogos de 6, o mesmo investimento, a chance de ganhar quadra e quina ia aumentar. De quina ia dobrar e de quadra ia triplicar. E eu lhe digo, se você considerar bolões de 8, de 9, de 10, aí que essas chances aumentam significativamente. Então, a promessa que eu fiz no início desse vídeo foi: é como você vai otimizar as suas apostas. O que eu quero dizer com otimizar as suas apostas? É como você vai fazer o mesmo investimento e aumentar significativamente as suas chances de ganhar. Então, qual é o conselho? O conselho é: bolões com 7, 8, 9, você tenta fazer com que esses bolões sejam convertidos em jogos de 6. Por exemplo, como assim, professor, em jogos de 6? Vou te explicar. Você nota que um bolão que tem um jogo de 8 custa R$140. Se você pegar R$140 e dividir por 5, dividir por 10 dá 14, dobrar 28. Isso significa dizer que um jogo de 8 é equivalente a 28 jogos de 6. Essa equivalência ela vai estar tanto na parte financeira como em relação à cena. Ou seja, ganhar a cena com um jogo de 8 e ganhar a cena com 28 jogos de 6 é a mesma coisa. No entanto, ganhar a quina e quadra com 28 jogos de 6 é significativamente maior do que ganhar quina e quadra com um jogo de 8. E essa probabilidade ela aumenta quanto você considera mais ainda a quantidade de dezenas apostadas. Então, por isso, converta bolões de 8, de 9, 10 em bolões de 6 jogos. Professor, mas isso vai dar muito trabalho, contabilizar, marcar. Pessoal, você pode fazer isso online. Você não precisa fazer isso fisicamente com um cartão. Você tem a loteria online da Caixa Econômica, onde ele faz essas seleções de jogos automaticamente, além de ficar tudo guardadinho online. Você não precisa fazer isso fisicamente, com o cartão físico da lotérica. Espero que você tenha gostado da chance. Desejo a todos uma excelente sorte na Mega da Virada, que será no dia 31 de julho. Até mais, pessoal.